Rússia, um vasto território que se estende por mais de 17 milhões de quilómetros quadrados, não é apenas um país no sentido convencional, mas pode ser considerado um conjunto de países dentro de um país. Com suas 22 repúblicas, cada uma com seu próprio idioma, cultura e tradições, a Rússia oferece uma rica tapeçaria de diversidade que muitas vezes fica oculta atrás dos estereótipos mais comuns. Desde a região da Chechênia, com sua história complexa e sua cultura vibrante, até Tatarstão, conhecido por sua mistura única de tradições turcas e russas, cada república conta uma história que reflete a vasta pluralidade deste território. Nessas repúblicas, podem ser encontradas culturas fascinantes que evoluíram ao longo dos séculos, conservando costumes que, infelizmente, estão ameaçados pela modernização e pela globalização. As tradições, as danças, a música e as festividades que definem cada grupo são mais do que simples expressões culturais, são a essência de sua identidade. No entanto, nesse processo de mudança, muitas dessas práticas estão desaparecendo lentamente, e é crucial que sejam reconhecidas e valorizadas antes que se percam completamente. Esse aspecto da cultura russa, embora impressionante e fascinante, também se inscreve dentro do lado sombrio que este país abordou ao longo de sua história. As tensões políticas, as lutas por autonomia e identidade e a repressão das culturas minoritárias são temas que estiveram presentes e que deixaram uma marca no tecido social da Rússia. Em nosso vídeo, convidamos você a descobrir mais sobre essa realidade complexa, mergulhando nas histórias que raramente são contadas, mas que são essenciais para compreender a verdadeira essência da Rússia. Além disso, incentivamos você a não perder esta aventura cheia de dados interessantes e reveladores. Esta viagem pela diversidade cultural russa é apenas uma parte do que temos preparado para você. Então, fique conosco até ao final do vídeo, onde desvendaremos mais segredos e o levaremos a lugares que você nunca imaginou. Não esqueça de se inscrever em nosso canal se ainda não o fez. Ao fazer isso, você se junta à nossa comunidade de exploradores curiosos que desejam aprender e descobrir mais sobre o mundo que nos cerca. Ative as notificações para estar por dentro de todo o nosso conteúdo e ser o primeiro a conhecer nossas novas aventuras. A Rússia, oficialmente conhecida como Federação Russa, é um país de contrastes e maravilhas. Sua capital, Moscou, não é apenas uma das cidades mais influentes e populosas do mundo, mas também é o coração pulsante de um país onde a história e a modernidade coexistem de maneiras surpreendentes. Desde suas imponentes catedrais até suas vibrantes ruas cheias de vida, Moscou é apenas uma das muitas facetas que tornam a Rússia um lugar fascinante. Acompanhe-nos nesta viagem e descubra o que realmente significa ser parte deste enorme país. A história da Rússia é rica e complexa, e remonta aos séculos X e X, quando foi formado o primeiro Estado eslavo oriental conhecido como Rus de Kiev. Este antigo Estado, que se estabeleceu às margens do rio Dnipro, foi um importante centro comercial e cultural que uniu várias tribos eslavas sob o mesmo governo. Através de alianças matrimoniais e conquistas, a Rus de Kiev se expandiu e alcançou seu apogeu, tornando-se um farol da civilização eslava. No entanto, no início do século XIII, uma invasão devastadora por parte dos mongóis marcou um ponto de inflexão na história da região. Este período de dominação mongol levou à fragmentação do território, resultando na desintegração da Rus de Kiev em diversos principados. A partir do século XIV, em meio a esse caos e fragmentação, Moscou surgiu como um novo centro de poder. Através de uma combinação de astúcia política, conquistas militares e casamentos estratégicos, Moscou conseguiu consolidar seus territórios e formar o Grão-Ducado de Moscou. Este ducado se erigiria como o precursor do futuro Império Russo. Com o tempo, Moscou não apenas se tornou um refúgio para os eslavos orientais, mas também começou a retomar a independência da influência mongol, estabelecendo as bases para o que se tornaria o poderoso Estado russo. O século XVI marcou um marco importante na história da Rússia com a ascensão de Ivan IV, conhecido como Ivan o Terrível. Em 1547, foi coroado como o primeiro czar da Rússia, um título que simbolizava seu poder absoluto e seu desejo de expandir seu domínio. Ivan IV implementou reformas significativas e realizou uma série de conquistas que expandiram consideravelmente o território russo. À medida que o país avançava pelos séculos XVII e XVIII, figuras como Pedro, o Grande, e Catarina, a Grande, se destacaram como czares reformistas que impulsionaram um processo de ocidentalização. Durante seus reinados, a Rússia não apenas modernizou seu exército e sua administração, mas também expandiu seu território em direção à Sibéria e ao Oceano Pacífico, tornando-se uma das potências mais importantes da Europa.
O século XX foi testemunha de uma mudança radical na história russa, já que o país se tornou o epicentro da Revolução Russa de 1917. Este movimento popular levou à derrubada do regime czarista, dando lugar ao estabelecimento de um governo bolchevique. Em 1922, foi fundada a União Soviética, que rapidamente se tornou uma superpotência mundial após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, a URSS enfrentou numerosos desafios internos, incluindo crises econômicas, tensões étnicas e conflitos ideológicos, que eventualmente culminaram em sua dissolução em 1991. Desde então, a Rússia tem sido reconhecida como uma república semipresidencialista, mas seu caminho em direção à modernização e à estabilidade tem estado repleto de altos e baixos. No contexto atual, um dos eventos mais significativos que afetaram as relações internacionais é a invasão da Ucrânia pela Rússia. Esta agressão revelou a natureza complexa da Rússia como potência nuclear, que possui um assento permanente e direito de veto no Conselho de Segurança da ONU. No entanto, essa mesma condição também coloca a Rússia em uma posição ambígua, muitas vezes considerada parte do lado sombrio da humanidade devido às suas ações no cenário global. Recentemente, surgiu informação sobre a visita de Vladimir Putin à Coreia do Norte, RPDC, em busca de munições de artilharia e mísseis balísticos, elementos essenciais para sustentar seu enfrentamento na Ucrânia. Este movimento, embora estratégico, também tem sido objeto de controvérsia. Apesar das evidências da colaboração militar entre ambos os líderes, tanto o ditador russo quanto o norte-coreano haviam expressado anteriormente seu descontentamento em relação à entrega de armas. Ambos os países estão cientes das repercussões que suas ações podem ter, especialmente considerando as diversas resoluções do Conselho de Segurança da ONU que proíbem a RPDC de adquirir ou exportar material militar. Este delicado equilíbrio de poder em que se encontram sublinha a complexidade das relações internacionais atualmente, assim como o impacto das decisões políticas que podem definir o futuro do continente e do mundo inteiro. A situação em torno do uso de drones iranianos na guerra da Ucrânia é reveladora e reflete uma complexa rede de cumplicidades e desinformação. Embora seja de domínio público que a Rússia está empregando esses drones em sua ofensiva, tanto Moscou quanto Teherão optaram por manter as aparências e não reconhecer abertamente essa colaboração. Em regimes onde a imprensa não é livre, a narrativa oficial se torna a única verdade. Nesses contextos, a realidade é moldada conforme a conveniência do ditador em turno, que decide que informações são divulgadas e quais são ocultadas. A recente visita de Vladimir Putin a Pyongyang tem como objetivo mudar essa dinâmica e reforçar a aliança entre ambos os países. No entanto, o acordo de defesa mútua que foi forjado entre a Rússia e a República Popular Democrática da Coreia, RPDC, carece de um sentido político sólido. Os regimes de Putin, que finge ser democrático, e de Kim Jong-un, que se apresenta como comunista, compartilham pouco mais do que a busca por prestígio pessoal para seus líderes. No momento em que qualquer um dos dois países superar suas atuais dificuldades internas, é provável que ambos os ditadores ou seus sucessores se distanciem mais uma vez, abandonando a frágil aliança que construíram. O acordo assinado entre a Rússia e a RPDC ainda não produziu muitas consequências práticas. No entanto, o Kremlin provavelmente o utilizará como um pretexto para justificar o descumprimento das sanções impostas pelas Nações Unidas. Apesar das provas que indicam o contrário, eles também podem continuar negando sua relação militar e política, assim como fizeram até o momento, apresentando uma fachada de independência. As repercussões de um acordo como este são variadas e, em muitos aspectos, inquietantes. O objetivo de Kim é bastante claro: eludir as sanções internacionais. Em março, a Rússia havia ordenado a renovação do painel de especialistas encarregado de supervisionar o cumprimento das sanções da ONU. Nesse contexto, o acordo entre ambos os países não apenas representa uma tentativa de eludir a pressão internacional, mas também fornece uma medida de respeitabilidade ao regime de Kim, embora seja apenas dentro do círculo de aliados de Moscou. Para o líder norte-coreano, é um triunfo mostrar a seus súditos que ele estabeleceu laços com nada menos que o sucessor legítimo da antiga União Soviética, algo que pode ser usado como um símbolo de poder e resistência diante da comunidade internacional. É crucial lembrar que, há 7 anos, o Conselho de Segurança da ONU aprovou de forma unânime a Resolução 2397, a última de uma longa série de condenações ao regime de Kim Jong-un, com o apoio da Rússia. Esta resolução condena explicitamente a RPDC pelo seu desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos, desviando assim recursos que poderiam ter sido utilizados para o bem-estar de seu povo. No texto,
expressa-se uma profunda preocupação pelas graves dificuldades que enfrenta a população norte-coreana e exige que o regime cesse sua política de militarização. Por outro lado, a geografia da Rússia é tão diversa quanto sua história. O país abrange uma variedade impressionante de paisagens, que incluem montanhas, planícies, tundras e florestas. A Cordilheira dos Urais atua como uma fronteira natural que divide o vasto território em duas partes, Europa e Ásia. A Sibéria, que ocupa uma grande parte do território asiático, é conhecida por seu clima extremo e seus vastos recursos naturais, que vão desde minerais até grandes reservas de água doce. A Rússia também abriga numerosos rios importantes que são vitais para sua economia e ecossistema. Rios como o Volga, o Lena e o Yenisei não são apenas essenciais para o transporte e a agricultura, mas também são fontes de energia hidrelétrica. Além disso, o país conta com lagos significativos, sendo o Lago Baikal o mais profundo do mundo e um local de biodiversidade impressionante. Este lago é um testemunho da riqueza natural da Rússia e de sua capacidade para sustentar diversas formas de vida. A combinação de uma história complexa e uma geografia vasta contribui para a singularidade da Rússia no panorama global. A interação desses elementos não apenas forma a identidade nacional do país, mas também influencia suas relações exteriores e sua política interna, dando origem a uma narrativa fascinante que continua a evoluir. A cultura russa é uma das mais ricas e variadas do mundo, sendo um tapete complexo que reflete as influências de diversas tradições étnicas e regionais. Essa riqueza cultural se manifesta em numerosos âmbitos, desde a literatura até a música, a arte e as tradições populares. A literatura russa deixou uma marca indelével na história da humanidade, produzindo figuras emblemáticas como Leon Tolstói, autor de obras-primas como Guerra e Paz e Ana Karenina, que exploram a condição humana e a complexidade das relações interpessoais. Fyodor Dostoevsky, conhecido por suas profundas análises psicológicas, é outro gigante literário que nos legou romances como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, onde são abordados temas existenciais e morais. Anton Chekhov, aclamado por seus contos e peças de teatro, influenciou a narrativa contemporânea, oferecendo um olhar introspectivo e sutil sobre a vida cotidiana e as emoções humanas. No âmbito da música clássica, a Rússia também brilha intensamente. Compositores como Piotr Ilyich Tchaikovsky, famoso por balés como O Lago dos Cisnes e O Quebra-Nozes, deixaram uma marca indelével na música ocidental. Sergei Rachmaninov, com suas comoventes composições para piano e orquestra, foi fundamental para o desenvolvimento do romantismo musical no século XX. A música russa não se limita à clássica. Também há uma rica tradição de música folclórica que reflete a vida e os costumes do povo russo, com instrumentos tradicionais como a balalaika e o acordeão. A arte russa é igualmente diversa, abrangendo desde a famosa pintura de ícones religiosos até as inovadoras obras do movimento avant-garde do século XX. Artistas como Kazimir Malevich, com sua obra Quadrado Negro, e Vasily Kandinsky, pioneiro da arte abstrata, desafiaram as convenções estéticas de seu tempo e estabeleceram novas formas de expressão artística. A pintura de ícones, com seu simbolismo e cores vibrantes, continua a ser um elemento essencial da cultura espiritual russa. Um aspecto destacado da cultura russa é o balé, que goza de reconhecimento mundial. Companhias como o Balé Bolshoi e o Balé Mariinsky são sinônimo de excelência e tradição. Essas instituições cultivaram gerações de talentosos dançarinos e levaram a arte do balé a novas alturas, combinando técnicas clássicas com inovações contemporâneas. As produções de balé não são apenas espetáculos visuais, mas também narrativas profundas que exploram a condição humana por meio do movimento e da música. O idioma oficial da Rússia é o russo, que pertence à família de línguas eslavas. É um dos idiomas mais falados no mundo, com uma vasta comunidade de falantes que se estende por numerosos países. O alfabeto cirílico, utilizado para escrever em russo, consta de 33 letras e tem uma rica história que reflete a evolução do idioma ao longo dos séculos. Aprender russo pode ser um desafio, mas também é uma porta de entrada para uma cultura profundamente rica e complexa. No âmbito econômico, a economia russa é uma das maiores do mundo, caracterizada por sua abundância em recursos naturais. A Rússia é um gigante na produção de petróleo e gás natural, sendo um dos maiores exportadores de energia a nível global. A vasta extensão do país e sua diversidade geológica permitiram o acesso a uma ampla gama de recursos, desde minerais até terras agrícolas. No entanto, a economia russa também enfrenta desafios significativos.
A dependência dos recursos energéticos pode ser uma espada de dois gumes. Enquanto os preços do petróleo são altos, o país floresce, mas quando estes caem, as repercussões são severas. Além disso, as sanções internacionais impostas após eventos políticos recentes complicaram ainda mais a situação econômica, limitando o acesso a mercados estrangeiros e a tecnologia-chave. No âmbito político, a Rússia é uma república semipresidencialista, com um sistema político dominado pelo presidente. Desde o ano 2000, Vladimir Putin tem sido uma figura central na política russa, ocupando vários cargos, incluindo presidente e primeiro-ministro. Seu governo tem sido alvo de críticas tanto a nível nacional quanto internacional por questões relacionadas aos direitos humanos, à repressão da oposição e à limitação da liberdade de imprensa. A imagem da Rússia no exterior foi afetada por essas práticas, gerando tensões nas relações internacionais. A população russa é um reflexo de sua vasta geografia e rica história. Com mais de 190 grupos étnicos, a Rússia é um verdadeiro caldeirão de culturas. A maioria da população é etnicamente russa, mas também há comunidades significativas de tártaros, chechenos e ucranianos, entre outros. Essa diversidade étnica se reflete nas tradições, costumes e dialetos que coexistem no país. A convivência de tantas culturas distintas contribui para a riqueza social da Rússia e oferece um mosaico fascinante de práticas e crenças que continuam a evoluir com o tempo. A religião predominante na Rússia é o cristianismo ortodoxo russo, que desempenhou um papel fundamental na identidade cultural e espiritual do país ao longo dos séculos. Esta forma de cristianismo é caracterizada por seus ritos e tradições únicos que remontam à cristianização da Rus no século X. As igrejas ortodoxas estão adornadas com belos ícones e frescos, e as cerimonias religiosas são um aspecto importante da vida comunitária. Apesar da história de perseguições religiosas durante o período soviético, o cristianismo ortodoxo experimentou um renascimento nas últimas décadas, tornando-se um símbolo da identidade nacional para muitos russos. Além do cristianismo ortodoxo, há comunidades muçulmanas significativas, especialmente em regiões como o Cáucaso do Norte, Tatarstão e Bascortostão. O islamismo é a segunda religião mais praticada na Rússia, e os muçulmanos constituem aproximadamente 10% da população. As interações entre as comunidades cristãs e muçulmanas na Rússia têm sido, em geral, pacíficas, embora tenha havido tensões em certas regiões, especialmente onde ocorreram conflitos étnicos e políticos. No âmbito educacional, a educação é altamente valorizada na sociedade russa. O país conta com um sistema educacional robusto que produziu numerosos cientistas, intelectuais e profissionais reconhecidos internacionalmente. Desde uma idade precoce, fomenta-se o amor pelo aprendizado e o respeito pelo conhecimento. As universidades russas, como a Universidade Estatal de Moscou e a Universidade Estatal de São Petersburgo, são reconhecidas por sua excelência académica e sua contribuição à pesquisa em diversas disciplinas, desde as ciências exatas até as humanidades. No entanto, apesar de sua rica história e de sua cultura vibrante, a Rússia enfrenta vários desafios na atualidade. Um dos problemas mais significativos são os desafios econômicos que surgiram a partir das sanções internacionais impostas após a anexação da Crimeia em 2014 e outros eventos políticos recentes. Essas sanções afetaram setores-chave da economia, incluindo a indústria energética, que é vital para o bem-estar econômico do país. Apesar de seus vastos recursos naturais, a economia russa teve que se adaptar a um ambiente global cada vez mais complicado. As tensões geopolíticas com o Ocidente também impactaram a posição da Rússia no cenário internacional. As relações com países da Europa e da América do Norte tornaram-se cada vez mais tensas, levando a um isolamento diplomático e à busca de alianças alternativas com nações como a China e a Coreia do Norte. Esse panorama político, somado aos conflitos em regiões como a Ucrânia e a Síria, gerou um aumento das preocupações sobre a segurança e a estabilidade na região. Outro desafio importante é o problema demográfico que a Rússia enfrenta. A população do país está envelhecendo, o que levanta questões sérias sobre a sustentabilidade do crescimento econômico e a viabilidade dos sistemas de aposentadoria e de saúde. A taxa de natalidade diminuiu e a imigração de jovens em busca de melhores oportunidades no exterior agravou essa situação. Essas tendências demográficas podem ter implicações de longo alcance para o futuro da Rússia, afetando sua economia, sua força de trabalho e sua posição global. Apesar desses desafios, a Rússia continua a ser um país com uma história rica e complexa que desempenhou um papel crucial na história mundial.
Desde sua influência na literatura e na arte até seu papel nas guerras e conflitos internacionais, o país possui uma história que merece ser estudada e compreendida. Sua vasta geografia, que abrange desde tundras geladas até cidades movimentadas, junto com sua cultura vibrante, faz da Rússia um tema fascinante para pesquisadores e viajantes. À medida que exploramos a realidade contemporânea da Rússia, é essencial reconhecer tanto suas contribuições quanto suas dificuldades, pois ambos os aspectos são intrínsecos à natureza deste país. A interseção da tradição e da modernidade, assim como o desafio de equilibrar seu legado histórico com as demandas do presente, continuam a definir o rumo da Rússia no contexto global atual. Isso foi tudo pelo vídeo de hoje. Não se esqueçam de dar like no canal e se inscrever para não perderem mais aventuras conhecendo o mundo. Ativem as notificações para ficarem atentos ao nosso conteúdo. Até logo!